Bem-vindos à 4ª temporada do Podcast do Zero. Finalmente, eu sei, desse lado já estavam a pedir há muito tempo para voltarmos, mas voltámos em força e voltámos com imensas surpresas e uma delas está aqui sentada ao meu lado. Vai ser uma grande surpresa, de facto. Não é bem uma surpresa porque já estão fartos de ver o João. Não, fartos não. Mas é uma surpresa no... mas sim. Mas é uma surpresa no podcast. É a primeira vez que estás a participar no podcast. É verdade. Pronto. O João está muito entusiasmado por participar no podcast. Não estás, João? Uhum. Muito entusiasmado. Como se vê pela minha cara. Não, eu espero que estejas mais entusiasmado do que pareces. E vai ser uma temporada ligeiramente diferente do normal. O modelo vai ser diferente, digamos assim. Vai ter episódios gravados com especialistas e episódios gravados aqui, neste sofá, em nossa casa. Pronto, mas acho que devíamos começar por dizer quantos são já agora, porque são muitos, não é? Sim. E vai ter dois formatos diferentes no mesmo podcast, não é? Sim, áudio um é som e vídeo. Exatamente. E o dos especialistas vai ser sempre em áudio, os nossos vão ser em áudio e em vídeo. Exato. Ok? E são quantos episódios? 14 com especialistas e depois 10 nossos, sendo que o 10º vai ser gravado ao vivo. Exatamente. Portanto, vão sair 23. E depois a seguir um ao vivo. Sim. Portanto, no total vai ter 24 episódios. Acho que vocês já sabem onde é que vai ser, mas... Vai ser na Cidade do Zero. Sim. Óbvio. Mas ainda não podemos revelar muito mais. No entanto, se estiverem atentos, vão ver as datas e os locais muito, muito, muito em breve. Portanto, a ideia é 14 episódios que gravei eu com especialistas em tom de entrevista, como já fiz várias vezes no passado. Outra novidade é que nós estamos a gravar em nossa casa, então os nossos gatos vão aparecendo, o ressonar da Chiara ao fundo, assim, em ASMR, vai ser assim um sonzinho de fundo com ressonares e miaus. Mas faz parte, porque estamos em nossa casa e essa é a ideia também do podcast, é trazer-vos um bocadinho para a nossa casa e para as conversas que nós temos um com o outro quando ouvimos podcasts. Não temos bem este tipo de conversas assim, não é? Não vamos tão... Até porque senão já não estávamos casados, não estou a brincar. Não, acho que nunca seria por aí. Não vamos tão fundo nas questões, aqui tentamos ser um bocadinho mais abrangentes, não é? E tentar muitas vezes ser um bocadinho advogado do diabo. Não damos só a nossa opinião, damos a nossa opinião e perspectivas diferentes, que interessam não é? ter em conta. Sim. Porque muitas vezes a nossa opinião ali seria muito vincada e... Aliás, vocês vão ver opiniões vincadas também durante esta temporada. Sim. Vão-nos ver discutir um bocadinho. Sim, sem dúvida alguma. E faz parte e ainda bem, porque acho que é muito interessante, é muito giro quando se pode conversar em casa, não é? E quando se consegue ter conversas profundas em casa, porque é isto que é viver em família também, não é? E em sociedade. Não é? Portanto, nós vamos ter pontos de vista diferentes, mas em relação ao funcionamento vai ser bastante simples, embora o João ache confuso. Basicamente, o que vocês vão ouvir é, durante uma semana vão sair 1 ou 2 episódios em áudio gravados com especialistas e na semana a seguir vai haver um comentário em áudio e em vídeo de eu e o João. Mas espera, saem 2 por semana? Quando há 2? Às vezes sim. Okay. Há semanas em que vão sair 2 de especialistas, há semanas em que vão sair 1 de especialistas. Okay. E depois, na semana a seguir, sai sempre um comentário nosso que vai ser sobre o tema que os especialistas falaram e depois havemos de extrapolar, como aconteceu muitas vezes. Isto vai começar quando? Vai começar a partir já desta semana. Portanto, agora estamos no episódio 0, os próximos 2 que vão sair vão ser de 2 especialistas e o terceiro, sim, vai ser um documentário nosso. No mesmo dia, saem no mesmo dia? Não, saem 2 dias diferentes da semana para dar tempo para as pessoas ouvirem, como e passado uma semana sai o nosso. Sim. E acaba quando? Isto acaba em setembro. Quando for a Cidade do Zero, que agora acabaram de saber uma parte das datas, mas pronto, só nós é que sabemos. Sai em setembro, o último episódio vai ser gravado ao vivo na Cidade do Zero, comigo e com o João, e com quem quiser estar ao pé de nós a gravar. E pode fazer perguntas e pode não ter respostas. Podemos fazer, nós prometemos mais perguntas do que respostas sempre, mas prometemos uma conversa minimamente informada. E muitos dos especialistas também vão estar na Cidade do Zero. Sim. Portanto, também podem fazer as perguntas diretamente. Sim. Na altura, não é? Sim. Vão estar todos na plateia porque vamos obrigá-los a ir, basicamente. Imagina o que seria obrigar. Vamos mandar pessoas da Austrália, do Brasil. É que houve episódios desta vez, pela primeira vez que fizemos isto, gravámos à distância para Coimbra, que é aqui pertinho, mas também gravámos à distância para a Austrália e para o Brasil com os especialistas, portanto foi interessante. Nas conversas com os especialistas, estou só eu e o especialista, para aqui arrastei o meu caríssimo marido e sócio. Acho que fez sentido. Poupei-te há muitos episódios, e não sei. Outra coisa que é importante dizer nesta temporada é que o nosso patrocinador é a GoParity. Vou ver estas t-shirts muito giras, nós pelo menos gostamos muito e já tínhamos umas que não tinham logotipo e usamos muito, que são feitas de date stock, ainda por cima, e o logo foi bordado aqui em Portugal. São t-shirts com as frases icónicas que eles já lançaram na Cidade do Zero passada, já tinham estas t-shirts com algumas frases que nos fazem muito sentido, assim, frases de ativismo, que nos apetece mesmo vestir a camisola, que é o que nós estamos aqui a fazer. E para além disso, também
já que vamos precisar de beber água durante a conversa toda, porque nós temos que falar que nos desenhamos, então ofereceram-nos estas canecas muito bonitas, que quem é cliente da loja do Zero já conhece, que são as canecas feitas pela Reshape, que é uma ONG que trabalha na inclusão de pessoas do sistema prisional português no mercado laboral, e depois mandaram gravar uma frase que a nós nos diz muito, nós queríamos que a palavra zero tivesse lá de alguma coisa, que diz Money for Zero Emissions. Em vez de Rising Emissions. Exatamente. Não tinhas olhado ainda decentemente para as canecas? Era só para as pessoas saberem, que já podem não ver, não é? Pois, está bem, verdade. Obrigada. E é isto, portanto, vai haver discussão informada e às vezes menos informada. Às vezes vamos admitir que não sabemos bem as coisas e vamos à procura, e é assim que funciona mesmo a vida. E há muitos apelos ao ativismo e há muitos apelos a que todos os cidadãos possam ter uma palavra e uma voz ativa na sociedade, não é? E consigam, esperemos nós, que possa ser um mote para algumas pessoas, incluindo nós, fazermos alguma coisa... Participação mais ativa. Uma participação muito mais ativa na sociedade. Até porque houve uma coisa curiosa que aconteceu ao longo de todos os episódios, é que, embora os temas dos especialistas fossem a energia ou o desperdício alimentar, nós acabámos muito por ir mais também à história, à emancipação, às políticas públicas. Sim, política pública, às vezes externa, outras vezes não. Sim, muito convicções nossas de europeísmos e de políticas que deviam ser mundiais e não país a país, por exemplo. Sim, às vezes somos um bocadinho utópicos a falar. Muitas vezes, sim. Mas depois também acho que conseguimos, a maior parte das vezes, voltar um bocadinho à razão. Sim, arranjar soluções práticas e rápidas para resolver as coisas. Acho que conseguimos fazer aquilo do isto era o ideal, mas não podendo ser, temos que começar por aqui, temos que começar por algum lado. Sim. No fundo, o que nós queríamos convidar-vos a fazer é aquilo que nós também fazemos quando ouvimos podcasts, que é falar sobre o que ouvimos e partilhar ideias e apelar a um tipo de discussão, de conversa que seja mais empática, porque nós discutimos também muito, nós não concordamos com muita coisa e estamos casados e bem casados. Portanto, aqui a ideia é conseguirmos não concordar às vezes em coisas e houve episódios em que a conclusão foi, pronto, não concordamos sobre isso e não há volta a dar. Faz parte. E tentar puxar isto um bocadinho para a esfera da nossa sociedade e da nossa comunidade, de incentivar a que existam estas discussões, mesmo entre pessoas que não concordam umas com as outras, porque é válido não concordar às vezes em alguns temas, não é? E mesmo discutimos a validação em alguns episódios de discordar factos, que é muito interessante porque há factos para muita coisa, não é? Sim. E acho que a verdade é que tu consegues pôr os números da maneira que quiseres, não é? E acho que é um bocadinho por aí, não é? Mas depois vão ver mais à frente, mas vai ter muito a ver com certificações e com fact-checking. Às vezes dizemos os factos de outra maneira, ou se medirmos os dados numa altura diferente, podem não ter... Os factos podem ser diferentes, não é? O que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas acontece. Sim, mas não faz sentido. Mas acontece. Sim. Percebem? Isto acontece. Esperamos não ser cancelados com esta temporada do podcast. Efetivamente há aqui muita da nossa visão pessoal. No fundo queremos trazer de maneira também, às vezes mais divertida, outras vezes um bocadinho mais acesa, estes temas da sustentabilidade. E não só. Sim, a reparação histórica, bem, também é sustentabilidade. Ou a emancipação, ou não sei, houve assim alguns temas meio polémicos que falámos. Algumas discussões acesas que depois se prolongaram para quando fomos à noite dormir. mas continuamos bem. Isto já foi, nós estamos a gravar isto já no final. E portanto... Cansados, mas bem. Cansados, bem, felizes. E acho que os dois de consciência tranquila que demos o nosso melhor. E orgulhosos daquilo que fizemos aqui. Esperemos que gostem. Que seja uma temporada diferente do normal, mas seja um formato que vos faça sentido, porque a nós faz-nos sentido. Uma das partes mais ricas de se ouvir episódios com especialistas é a parte da discussão que se gera a seguir, e uma discussão um bocadinho mais informada, é isso que se espera. Tu não tens tempo, enquanto estás a entrevistar, de ter uma análise crítica daquilo que ouviste, não é? Claro. Porque tu estás a entrevistar. Claro. E essa é que é a parte gira, porque é isso que as pessoas fazem a seguir. E conversar com especialistas a conversarem entre si vai ser sempre uma discussão muito mais científica e técnica do que pessoas leigas a falarem sobre esses temas. Também é preciso, e vão ouvir isso num dos episódios que nós falamos, não é? Onde nós estamos. É mesmo importante, se calhar, juntar aqui um conjunto de especialistas para resolver aqui problemas que já deviam estar resolvidos há muito tempo, mas que não estão, não é? Talvez na cidade do Zero haja surpresas nesse sentido. Era bom. Era bom. Sim. Vamos trabalhar para isso. Esperamos que gostem.
São muitos episódios, mas vão saindo aos bocadinhos e vão tendo assim este intervalo de comentário que sempre dá para refletir um bocadinho e fazer um resumo, se bem que, na nossa opinião, não dispensa o ouvir os episódios com os especialistas, pelo contrário, acho que vai ser muito mais interessante poderem acompanhar os episódios comentados se tiverem ouvido com atenção os dos especialistas, porque senão vão estar um bocado a navegar na maionese em alguns dos temas. Portanto, é isto. Sim, mas é só mais esquecendo um só. Não, há muitos em que vão... Nós é que já estamos um bocadinho habituados aos temas. Talvez seja por isso. Talvez. Sei, porque, por Sim, exemplo, mas conseguimos enquadrar muitos dos temas, não é? Eu acho que há um episódio, ou um ou dois, em que, como sabemos efetivamente pouco, não nós sabemos enquadramos efetivamente tanto. pouco sobre a maioria dos temas, mas Sim, não estamos tão à vontade. não estamos tão à vontade. E é que somos capazes de não conseguir ter enquadrado bem o tema, portanto convém mesmo ouvi-los. O do biohidrogênio. Do biohidrogênio, por exemplo. É um tema muito sim, específico. Sim. E que nós não somos cientistas, portanto falar sobre finanças é mais ou menos fácil. Para ti, o episódio das finanças que nós comentámos é 90% do João a explicar-me coisas. Pronto, também é possível. Mas ainda assim discordamos em algumas coisas. E eu, mesmo não sabendo muito sobre o assunto, quis dar a minha opinião de coisas que não acho que façam sentido. E não fazem. Nessa até concordamos mais ou menos. Sim, e não fazem. E pronto, acho que é isto. É isto. Exatamente. Obrigada a vocês que gostam do podcast e que queriam ouvir e voltar a ouvir o podcast. Muito obrigada à GoParity por estar a patrocinar esta 4ª temporada. Já temos uma relação bastante longa com a GoParity, tanto a nível pessoal como profissional. Conhecemos através destes meios da sustentabilidade, na verdade. Depois tornámos-nos investidores a título pessoal. Depois fizemos um programa de compensação para a loja do zero com a GoParity. Isto já foi há um ano e qualquer coisa. E continuamos a fazer a compensação pela GoParity. E, entretanto, tornarmos acionistas da GoParity quando abriram o capital. Portanto, ficamos mesmo muito orgulhosos. É uma plataforma que nos inspira muito. Uma das empresas portuguesas, acho eu, que é consensual entre mim e ti, que mais nos inspira. Sim. E com uma equipa verdadeiramente incrível. Portanto, se estamos aqui hoje e com esta qualidade de gravação, de som, de imagem, é graças à Podlink e à equipa da Podlink, que é quem nos faz o podcast, mas também da GoParity, que nos permitiu continuar a trabalhar Pagar com a Podlink. continuar a trabalhar com a Podlink, sendo mais politicamente corretos, que é coisa que não vou mexer muito ao longo deste podcast, desta temporada. Esperamos poder corresponder às vossas expectativas. E não se esqueçam que uma das maneiras melhores, não só de saberem quando é que sai cada episódio, mas também de apoiarem o nosso trabalho, é subscreverem o nosso podcast em todas as plataformas de streaming, incluindo todas as plataformas de streaming de áudio e também YouTube, e fazerem like, partilharem, darem-nos o vosso feedback, deixarem comentários daquilo que acham que está bom e que pode melhorar. No Spotify já vai haver vídeo também. Pronto, então vamos ver em vídeo também em mais plataformas. Exatamente. Pronto. Portanto, deem-nos feedback, digam-nos do que é que gostam, do que é que não gostam, o que é que podia estar a ser melhor, porque isso também nos permite fazer estas alterações de modelo de podcast para depois chegar à próxima temporada ainda mais fortes. E é isto. Subscrevam, deem like e daqui a 2 semanas vemos. Sendo que nós, eu e vocês e os especialistas, vão-se ouvir. Vamos nos ouvir ao longo da próxima semana. Mas com o João é até daqui a 2 semanas. Exatamente. Tchau. Adeus.